Olá pessoal, meu nome é Esther Gomes e hoje eu quero falar com você sobre sementes improváveis. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever nesse canal, clicar no joinha, deixar seu comentário, eu quero te conhecer. E se você quiser conhecer a vida cristã de uma maneira mais fácil, é só você clicar aí em se inscrever e receber as nossas notificações. Aqui a gente fala sobre resumo bíblico, a gente fala sobre a vida da família do pastor. Não é fofoca não, tá, gente? É esposa e filho de pastor. Eu falo um pouquinho da minha experiência nessas duas áreas. E a gente vai tratar de muitos assuntos, eu tenho certeza que você vai amar. Hoje eu quero falar sobre um assunto bem legal chamado sementes improváveis. O que isso quer dizer? Gente, eu não sei se aconteceu com você, mas comigo aconteceu sim. Aconteceu com o profeta Jonas também. Sabe aquela pessoa que você vê que é uma pessoa muito difícil? Uma pessoa que às vezes até blasfema de Deus ou simplesmente desconsidera que ele existe. Aquela pessoa que é tão ruim, tão má, que você nem considera que ela seria merecedora de ser salva, de conhecer a palavra de Deus. Ou, tá, não vamos ser tão extremista, né? Sabe aquela pessoa que tá lá no auge da sua fama, aquele artista famoso que você ama de paixão, você gostaria muito de ver ele dentro da igreja, mas no fundo, você não acredita que ele diria sim à palavra de Deus? Já aconteceu com você? Comigo já. Com o profeta Jonas também. Ele se recusou a pregar na cidade de Nínive e chegou até a fugir pela direção contrária para não cumprir aquilo que Deus tinha falado com ele. Sabe por quê? Porque os ninivitas eram pessoas extremamente ruins, violentas, sanguinárias, e ele simplesmente achava que não deveria gastar o tempo precioso dele falando do assunto precioso que era a misericórdia e a bondade de Deus. Ele poderia pregar para qualquer pessoa, mas para os ninivitas não. Ele simplesmente achava que aquela semente era improvável. Talvez ele só ia gastar tempo, eles não iam aceitar. Mas se você ler Jonas direitinho, você vai perceber que o que ele sabia mesmo era que Deus era misericordioso demais e que Deus iria sim perdoar aquele povo. E no fundo, Jonas não queria que isso acontecesse, porque eles tinham feito muito mal para Israel. Você já teve esse sentimento? Eu vou contar um pouquinho aqui do meu testemunho. Como vocês sabem, eu sou filha de pastor, eu sou a número 8. E na minha época de adolescência só morava eu, meu pai e meu irmão número 7, que hoje é pastor também. Na nossa casa, não sei porquê, pegava a MTV como forma de canal aberto, e não era canal aberto. Gente, eu nasci cantando na igreja. Eu comecei a cantar quando eu tinha apenas 3 aninhos. Quando as pessoas começavam a dizer, ai, que bonitinho, ela cantando, eu era pequenininha, gente, eu era um toquinho de gente. Eu pegava minha saia, levantava para tampar meu rosto. E as pessoas continuavam dizendo que estava bonitinho e eu continuava cantando. Pois é, cresci no meio musical, como vocês já sabem, o meu irmão, tá aqui ó, pastor Eliseu Gomes, é cantor, compositor, então ele cresceu ensinando os meus outros irmãos, o Eliseu é o número 1. Ele ensinou o número 2, 3 e 4 a tocarem e cantarem, e eu cresci nesse ambiente. A primeira geração e a segunda têm, em média, 10 anos de distância. Enquanto Eliseu tinha 14 anos, eu estava acabando de nascer. Então eu cresci numa casa onde as pessoas cantavam por opção, cantavam por prazer, cantavam para adorar a Deus. E a regra lá em casa era: cante apenas para a glória de Deus. Mas, gente, eu sou filha de pastor, mas eu sou uma pessoa normal. E se você não sabe o que é ser filho de pastor, eu convido você a acessar a minha playlist Filhos de Pastor. Lá você vai entender que o filho de pastor não é uma criança acima da média. Ele é uma criança normal que tem o privilégio de nascer num lar cristão. Então, aconteceu que a MTV estava aberta e eu poderia assistir a hora que eu quisesse. E um dos programas que eu encontrei na MTV era aquele que eu chegava da escola e já estava começando a passar. Ele passava todo tipo de clipe musical que você pudesse imaginar. E um dos clipes que ele sempre passava era Mulher de Fases, do Raimundos. Essa banda aqui, ó. Não sei se você vai lembrar. É impossível esquecer os Raimundos, né? Eu amava os Raimundos, amava. Especialmente o Rodolfo, que era o vocalista da banda. Então, eu assistia aquilo, né? Claro que escondido dos meus pais, porque não podia ouvir música mundana lá em casa.
E aí eu nunca, gente, apesar de ter amado os Raimundos, apesar de gostar demais do Rodolfo, eu nunca orei por essa banda. Eu nunca dobrei meus joelhos para dizer, Deus, salva os Raimundos. Nunca. Sabe por quê? No fundo, para mim, os Raimundos eram uma semente improvável. Eu, no fundo, não acreditava que eles fossem impactados pelo poder do Evangelho. Não acreditava que mesmo que alguém falasse de Jesus para eles, na verdade eu nem acreditava que alguém falaria de Jesus para eles, mas eu não acreditava que eles fossem capazes de abrir o coração para deixar o Evangelho entrar. Então, eu nunca orei. Vida que segue, além dos Raimundos, tinha outras bandas que eu também gostava demais, mas nunca orei, porque eles eram para mim uma semente improvável. Passou-se o tempo, eu me casei, me tornei mãe de 2 filhos, agora já sou esposa de pastor e estava, como hoje, né, num belo sábado, fazendo faxina na minha casa. E aí, como de costume, eu gosto de colocar uma mensagem lá no YouTube enquanto eu tô varrendo, limpando, passando. De repente, eis que eu começo a escutar um rapaz contar um testemunho falando de um sovaco que se chamava Axilas Malafaia. Gente, eu parei, eu falei, que é isso? Que doidice, do que ele tá falando? Mas o testemunho era tão bom que eu tava ali intertida, né? E eu comecei a escutar aquilo, eu falei, gente, que testemunho legal. E ele falava a respeito da esposa dele, que a esposa dele encontrou algumas mulheres e essas mulheres pregavam, falavam de Jesus para ela, e essas mulheres foram orar na casa dele e foram cheias do Espírito Santo, e o testemunho era muito engraçado, mas também era muito profundo. E aquilo me chamou a atenção do ponto que eu parei de varrer e corri para a sala para ver o que estava acontecendo, quem era aquela pessoa. Gente, quando eu olhei para a tela, eu dei de cara com Rodolfo Abrantes. Essa pessoa aqui, ó. Hoje é essa pessoa aqui. Mas a pessoa que eu gostava na minha adolescência era essa pessoa aqui. Eu jamais imaginava que Deus faria aquela mudança no coração daquele homem. Gente, eu pregava isso. Eu dizia que Deus era capaz sim, que Deus poderia transformar todo o coração. Mas no fundo, para mim, Rodolfo Abrantes era uma semente improvável. Sabe qual foi a minha reação? Eu fiquei totalmente desolada. Eu comecei a chorar, agarrado com o cabo da vassoura, pedindo perdão para o Espírito Santo, porque apesar de gostar tanto do trabalho dele na minha adolescência, eu jamais orei por ele. Eu nunca apresentei para Deus a necessidade que o Rodolfo Abrantes e aquela banda tinha de aceitar Jesus, de conhecer a Jesus. Sinceramente, isso me constrangeu. Sinceramente, isso me envergonhou. Saber que tipo de amor é esse? Eu dizia que gostava tanto, eu sabia cantar aquelas músicas, mas eu nunca orei. A maior prova de amor que você pode dar por alguém é orar pela conversão dessa pessoa. Então, ali, diante daquele vídeo, diante do Axilas Malafaia, eu estava abraçada ali com meu cabo de vassoura, chorando e pedindo perdão. Deus, perdão. Perdão, Senhor, porque às vezes a gente se comporta como um hipócrita. Às vezes a gente fala que ama as pessoas, mas a verdadeira prova de amor é compartilhar o evangelho com elas. E hoje eu sou muito feliz pela vida do Rodolfo, glorifico a Deus pela vida dele, sou edificada pelas músicas que ele canta, né? Um menino nasceu. Gente, eu nunca imaginei que Rodolfo Abrantes iria cantar a palavra de Deus. Apesar de que eu usava Mulher de Fases como uma forma de escape para, tipo, justificar por que eu escutava aquela música. Porque na música Mulher de Fases tem uma parte que ele ora, né? Aí ele fala assim para Deus, me diz Deus, o que eu faço agora? Ele tá orando. E aí Deus responde para ele, né? Meu filho, aguenta, quem mandou você gostar dessa mulher de fases? Então aquele Deus que respondia para Rodolfo Abrantes era um Deus bíblico. Aí a minha justificativa é, ah, não, mas na música ele ora. E quando Deus responde de forma bíblica. Você vai ter que aguentar a mulher de fases e viver com ela até o final. Deus, ele não concorda com o divórcio. Pelo amor de Deus, né, Esther? Pelo amor de Deus. É, gente, era isso que eu fazia. Mas o assunto desse vídeo é o seguinte. Se você ama alguém, não pense que ela é uma semente improvável. Não desista dessa pessoa, não deixe de orar por ela. Mesmo que ela tenha rejeitado o evangelho, eu nem tive a oportunidade de pregar o evangelho para ele, mas mesmo que eu tivesse pregado e ele tivesse renunciado, rejeitado, não deixe de orar.
A Bíblia fala acerca de várias pessoas que poderiam ser consideradas como sementes improváveis. Por exemplo, Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um homem extremamente mau. Ele queimou 2 reis na fornalha. Depois ele colocou os amigos de Daniel na fornalha também. Nabucodonosor, ele foi um homem que ele simplesmente recebeu toda a glória para si, tirando Deus do foco. Era uma semente totalmente improvável. Apesar de conhecer Daniel e de ter experimentado a glória de Deus quando Daniel contou o sonho que ele teve e ainda deu a interpretação, Nabucodonosor, ele simpatizava por Deus, mas não tinha Deus como sendo o seu Deus. Ele era uma semente totalmente improvável. Até o dia em que ele tomou glória para si, se transformou num louco que durante 7 anos perdeu as faculdades mentais. E no dia que Deus permitiu que as faculdades mentais retornassem para ele olha para o céu, glorifica a Deus e escreve um dos textos mais lindos que a Bíblia traz. Ele fala que Deus é um Deus sempre eterno e o seu domínio é de geração em geração. Nabucodonosor era uma semente totalmente improvável. Quer ver outra semente? A gente tem um general também, um general da Síria, e o nome dele era Naamã. Ele estava leproso. Ele fez alguns judeus de escravos. E um deles era uma criança, uma menina, que chega para ele e, apesar de nunca ter visto Eliseu curar ninguém de lepra, fala para ele o seguinte: olha, tem um homem de Deus lá em Israel, vá até ele. Aquela semente era totalmente improvável. A Bíblia, quando vai falar sobre Naamã, vai falar sobre as grandes coisas que ele fez e como ele era considerado pela nação. Era um homem altivo, era um homem considerado, amado, que tinha poder. Ele era uma semente totalmente improvável. Mas a Bíblia fala que quando ele mergulha 7 vezes, mesmo relutante, e sai com a pele parecendo de bebê, ele pega um pouquinho daquela terra de Israel e fala: olha, eu vou levar um pouquinho dessa terra para adorar, né? Adorar o grande Deus dessa terra. E ainda pede perdão para Eliseu, dizendo assim: olha, esse vai ser o meu Deus. Esse vai ser o Deus que habitará o meu coração para sempre. Mas, meu Senhor, eu te peço perdão porque eu sou servo de meu rei. E o meu rei, ele se prostra diante de ídolos. Eu terei que acompanhá-lo porque essa é a minha função. Mas, apesar de estar naquele ambiente, o meu coração será totalmente voltado para Deus. Outra semente improvável era um rei chamado Manassés. A Bíblia fala que Manassés queimava os seus próprios filhos no fogo. A Bíblia fala que Manassés cortou, cerrou ao meio o profeta Isaías, aquele profeta que vai falar: um menino nasceu, um filho se nos deu, lá em Isaías 9. O grande profeta messiânico, o rei Manassés, manda cerrá-lo ao meio. A Bíblia fala que no auge da sua apostasia, o rei Manassés foi levado cativo. E lá no cativeiro, o seu coração se compungiu e ele se humilhou em arrependimento e se tornou um servo de Deus. Não importa se é um artista famoso como Rodolfo Abrantes, não importa se é um grande soberano rei ou se é um grande político da sua época, não importa se é uma pessoa que você admira demais. O coração do homem, ele está acessível à palavra de Deus. Quando você ora, quando você clama, o Espírito Santo, ele tem poder para quebrar todo o coração. Pode ser um coração mais impenetrável do mundo, pode ser um coração de pedra, pode ser um coração que talvez, na sua perspectiva, não haja solução para ele. Mas lembre-se de uma coisa: a Bíblia fala que Deus nos chamou para pregar o Evangelho a toda criatura. Mas a Bíblia também fala que a ação de convencer o coração do homem é do Espírito Santo. Faça a sua parte. Se você não consegue ter acesso à pessoa, como eu nunca tive acesso ao Rodolfo, eu tinha acesso ao Espírito Santo. Eu poderia sim ter dobrado meu joelho e ter clamado para que a salvação viesse para eles, coisa que eu não fiz. Não faça o mesmo que eu. A partir daquele momento, a partir daquele testemunho, eu passei a orar pelos artistas. Eu orei pelo Michael Jackson. Eu não sei se ele se converteu, mas eu orei. É uma pessoa que eu sei que seria inacessível para mim. Poxa, o Rodolfo mora aqui, ó, do lado, aqui em São Paulo, eu tô aqui em Aracaju. Eu não tive acesso a ele. Eu teria acesso ao Michael Jackson? Também não, mas o Espírito Santo tem. Então, não eleja as pessoas como sementes improváveis. Apenas faça a sua parte. Ore, pregue o Evangelho, fala delas para Jesus.
Já que você não pode falar de Jesus para elas, fala delas para Jesus. Fala, Senhor, quebra esse coração. Dá, Senhor, a oportunidade dessa pessoa vir ao teu altar e falar contigo, tá bom? Bom, eu convido você a ficar comigo nesse canal. Aperta no joinha, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário, vem fazer parte dessa grande família.